Olá! A Constituição de 1988 definiu os rumos básicos da atuação do Banco Central do Brasil e determinou a elaboração de uma lei complementar do Sistema Financeiro Nacional para definir a estrutura do BC. De lá para cá, o debate vem acontecendo, mas nunca houve o consenso sobre como deveria ser essa estrutura, que ainda é anterior à Constituição de 88. O embate se dá basicamente entre duas correntes ideológicas. A centro-esquerda, que defende um Banco Central vinculado ao governo, que coordene a política monetária visando o desenvolvimento econômico e social do país. E a direita, que defende um Banco Central que cuide apenas da política monetária e seja independente do governo. Dia 3 de novembro, o Senado aprovou o projeto de lei número 19 de 2019, que prevê a independência do Banco Central. O projeto agora aguarda votação na Câmara dos Deputados. Neste agenda, eu converso com o economista especialista em políticas públicas, Paulo Klias, que vai nos falar sobre as consequências dessa medida no dia a dia dos cidadãos. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Olá, Antônia, toda a equipe da TV Senado, eu agradeço bastante mais uma vez o convite. É sempre um prazer, poder conversar com vocês e com todos aquelas e aqueles que nos assistem aqui na TV Senado. Paulo, começando então, esse projeto é um projeto de 2019, existiram outros projetos anteriores a esse, tem projetos na Câmara, mas nunca houve um consenso. Esse foi votado, também não foi um consenso, tem vários questionamentos, mas na prática, o que é que muda? O Banco Central, a equipe do Banco Central conseguiu finalmente com esse projeto a sua independência total do governo e o que isso significa no dia a dia da vida dos cidadãos? Bom, Antônia, veja, o que acontece? Esse debate a respeito da independência do Banco Central, ele não é novo, quer dizer, ele é recorrente. Eu fiz umas pesquisas aqui a respeito do tema, quer dizer, a cada ano, a cada 2 anos, aparece de novo esse tema na agenda, seja por pressões ou projetos vindos do Executivo, sendo projetos apresentados na Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado Federal. Por quê? Na verdade, existe uma espécie de desconforto, tá certo? De setores ligados principalmente ao sistema financeiro, aos grandes bancos privados, que não gostam muito da ideia de que você tenha a institucionalidade da relação entre Banco Central e governo, como é dado atualmente. Tá certo? Por quê? Porque eles usam um argumento, tá certo? Que eu discordo, a gente vai conversar a esse respeito, dizendo que supostamente o Banco Central ele merece uma espécie de uma aura indevassável, porque ele seria, então, composto, a sua diretoria, por pessoas que exigem um saber técnico, um conhecimento da economia, etc., e que isso seria, entre aspas, muitas aspas, contaminado, sujo pela ação da política, tá certo? Só que a história do Banco Central no Brasil nas últimas décadas mostra exatamente o oposto desse receio, tá certo? Quer dizer, a grande maioria das gestões, sejam de presidentes do Banco Central, sejam os demais diretores do Banco Central, sempre tiveram um alinhamento muito significativo, expresso, inclusive, com relação aos interesses da banca privada. Você percebe? Quer dizer, então não tem sentido você pegar uma vida de Banco Central que, na prática, ela já é muito autônoma, eu diria, ela foi quase independente ao longo dessas décadas todas, e transformar essa independência num elemento irretocável, quer dizer, nunca mais vai poder se retornar a um momento, por exemplo, que você tenha um conflito, tá certo? Quer dizer, entre o presidente da República, a sua equipe ministerial e as pessoas que eventualmente estejam à frente do Banco Central. Isso é normal, isso acontece. Ô Paulo, o Banco Central, ele existe
assim, o que a gente imagina do Banco Central é ele cuida da moeda, ele cuida do dinheiro, no nosso caso aqui, do real. Né? Ele cuida para que o real tenha um valor razoável frente às outras moedas, ele cuida para que a inflação não aumente muito ou até não caia muito, porque há situações em que a inflação muito baixa pode não ser o ideal. Qual é essa relação além disso? Ele deveria também regular o sistema financeiro. É por isso que os bancos privados querem um banco central fora do governo, completamente independente do governo? Então, eu acho que você apontou já algumas pistas, Antônia, para a gente entender melhor por que tem esse movimento recorrente propugnando pela independência do Banco Central. O Banco Central, se a gente pega a história do Brasil, ele é relativamente recente. Ele foi criado na década de 1960. Né? Ele ainda não tem 60 anos de vida. Né? E o que acontece? Antes disso, até 1966, as funções que hoje são exercidas pelo Banco Central eram exercidas por uma superintendência do Banco do Brasil, a SUMOC, era muito poderosa, superintendência da moeda e do crédito, justamente ela cuidava desses aspectos. Em 66, já na ditadura militar, se resolveu constituir o Banco Central como uma autarquia independente e autônoma, vamos dizer, não independente em relação ao governo. E assim funciona até hoje. E ele tem diversos mandatos legais e constitucionais. Então, o Banco Central, em primeiro lugar, ele trabalha como um órgão regulador e fiscalizador do sistema bancário, do sistema financeiro. Tá certo? É uma função extremamente importante, né? Por quê? Porque o mercado bancário brasileiro é extremamente oligopolizado, como a gente diz. São poucos e gigantes os bancos privados, e tem alguns bancos públicos também, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc. Mas, na outra parte, quer dizer, da balança, você tem empresas, cidadãos, e que tem muito pouco poder, tá certo, no processo da negociação da relação econômica com esses bancos. Então, o Banco Central deveria zelar, por exemplo, por um mercado mais concorrencial, ele deveria zelar por tarifas não exorbitantes, ele deveria zelar por taxas de juros não elevadas, pelos spreads, né, como é esse termo que os bancos cobram uma sobretaxa em relação àquilo que eles nos remuneram, enfim. Essa é uma parcela importante da atribuição do Banco Central. A outra é a definição da política monetária. O que significa isso, traduzindo economês? Você tem toda a parte da definição da taxa oficial de juros, que para nós é a Selic, né? E as derivações dessa taxa para o dia a dia das pessoas. Isso é uma atribuição do Banco Central também. Você tem, no caso brasileiro, aspectos da política cambial, também sob responsabilidade do Banco Central. Por quê? Todas as operações de importação, de exportação, de entrada, de saída de recursos de capital, seja especulativo, seja investimento estrangeiro direto, tudo isso passa pelo Banco Central. Então, a taxa de câmbio, né, quer dizer, do real com relação ao dólar, com relação ao euro, com relação às demais moedas estrangeiras, também passa pelo Banco Central. Então, do meu ponto de vista, quer dizer, é um conjunto muito significativo, muito expressivo de elementos de política econômica para que a sociedade resolva delegar completamente, de forma definitiva e independente, para 9 pessoas, um presidente do Banco Central mais 8 diretores, de acordo com o que o texto estabelece, o projeto de lei complementar 19, como você disse, tem 4 anos de mandato inamovível. Isso é uma loucura, quer dizer, então o projeto estabelece, olha, no 3º ano de um mandato de um presidente da República, ele entra uma nova equipe do Banco Central. Como ele tem mandato de 4 anos, ele vai ficar o 2º biênio desse mandato do presidente, mais o 1º biênio do próximo presidente da República. E isso, do ponto de vista institucional, é muito complicado, porque você imagina que, no regime democrático, você tenha um novo presidente da República que seja eleito porque a população acha que tem que mudar a política econômica do governo anterior. Então, você vai ter o presidente com um programa, o seu ministro da Fazenda, seu ministro da Economia, do Planejamento, o que seja, com uma determinada orientação legitimada pelo voto popular, e ele vai encontrar, provavelmente, encastelado no Banco Central, se ele é um presidente que se opôs ao governo anterior, que tem uma visão totalmente oposta a isso.
e que pode criar problemas na implementação justamente de uma política econômica articulada, tá certo? E isso é muito grave para o futuro da estabilização econômica do país, entende? Tá, Paulo. Pelo que você está falando, o presidente do Banco Central vai ter, na verdade, mais independência e mais poder do que o presidente da República, já que o que ele disser está dito e ele não tem voto popular. Exatamente. Isso serve tanto para a direita quanto para a esquerda. Não, veja, isso não é um problema tão assim de natureza política e ideológica. É óbvio que tem, né, um debate, em geral, os setores mais conservadores, ideologicamente, tendem a ter uma concordância com isso, mas veja que, por exemplo, se você olha o mapa da votação no Senado, você tem surpresas. Por exemplo, o senador José Serra, né, do PSDB de São Paulo, que é considerado, né, seria alinhado, né, no campo mais conservador atualmente, ele votou contra essa medida, entende? Quer dizer, por quê? Porque você tem, por trás dessa intenção declarada, pelo menos, de conferir essa independência do Banco Central, mais do que um problema político ideológico, é um problema de interesse de grupos, de empresas e de setores. E, claramente, nesse caso, quer dizer, é o interesse do sistema financeiro, do sistema bancário, de ficar completamente isolado, independente de pressões que são pressões legítimas, tá certo? Olha, o presidente da República acha que a Selic precisa ser rediscutida. Certo? Ele tem conselheiros, ele tem ministros na área econômica que podem chegar a essa opinião. Então, você vai ter esse conjunto sendo barrado na definição da política monetária, estou levantando uma hipótese, por quê? Não, porque aquele grupo, aquele presidente do Banco Central, aqueles diretores, eles foram outorgados um mandato e vão ficar 4 anos ali sem fazer nada. Certo? Paulo, esse debate se arrasta já há muito tempo, desde a Constituição de 88, que foi quem previu que deveria ter uma redefinição aí da estrutura do Banco Central. A Constituição de 88 já prevê que o presidente da República indique o presidente e diretores que são sabatinados pelo Senado. O projeto aprovado, ele prevê a mesma coisa, que o presidente da República indica o presidente do Banco Central e os diretores, e que também serão sabatinados e aprovados ou não pelo Senado. Isso não mudou. O que muda basicamente, então, é essa questão dos mandatos. E é aí que você afirma, então, que você está retirando, que o projeto retira do governo, de fato, um poder sobre essa definição da política monetária e da política cambial do país. Exato, você pegou exatamente o meu pensamento, quer dizer, você tira da institucionalidade da democracia, do espírito da República, tá certo? Como está mantido no caso brasileiro, que é do presidente da República, tá certo? Um aspecto essencial, quer dizer, você não está discutindo um detalhe de uma determinada autarquia, de uma determinada agência reguladora, que eventualmente você pode ou não ter mandatos. Mas no caso do Banco Central, é uma instituição muito particular, exatamente pelos motivos que a gente elencou. Definição de política monetária, definição de política cambial e regulação e fiscalização do sistema financeiro. Por exemplo, num determinado momento, sempre que a taxa de juros está muito alta, o executivo de plantão ele fica um pouco incomodado, porque isso afeta toda a população brasileira. Isso é recorrente, independente de ter um governo mais ou menos conservador do ponto de vista político e ideológico, tá certo? Uma das formas da manifestação dessa taxa de juros ou da cobrança, né, de tarifas consideradas elevadas pelo sistema financeiro é o Banco Central, por exemplo, estabelecer regras, né, dos limites da taxa de juros, dos limites das tarifas, dos limites do spread, né, que é cobrado. E isso o sistema financeiro bancário privado morre de medo, porque aí eles dizem que isso seria uma intervenção excessiva, entre aspas, assim, do governo. Mas se a gente olha as equipes da direção do Banco Central desde as últimas décadas até hoje, quem exerce a função? Quem senta na cadeira de presidente do Banco Central, na cadeira de diretores? Ou são banqueiros do setor privado estrito sensu, quer dizer, dono de banco, ou são diretores de bancos privados,
tá certo? Você tem, não vou dar o nome dos bancos, mas bancos privados, inclusive internacionais, que da noite para o dia viram presidentes do Banco Central. Você tem economistas, especialistas, operadores do mercado financeiro que trabalham justamente na ótica de defender os interesses dessas empresas, ocupando a cadeira de presidente ou de diretor de banco. É aquilo que, vamos traduzir no dito popular, as pessoas chamam de botar a raposa para tomar conta do galinheiro, entende? Então, o sistema bancário não tem do que reclamar. Na prática, apesar de nunca ter tido essa independência que eles tanto pleiteiam e que colocaram nesse projeto de lei complementar, o sistema financeiro sempre esteve muito atuante, muito presente no interior da diretoria do Banco Central. E por isso que eu acho, quer dizer, que dá esse passo a mais. Quer dizer, se antes já era complicado você botar a raposa para tomar conta do galinheiro, se você confere a ele esse mandato de 4 anos em que ele pode fazer absolutamente tudo, porque ele está inamovível, aí a coisa realmente pode escapar do controle e você ter um problema, vamos dizer, de conflito institucional aberto que não interessa a ninguém. Porque no limite dos limites, quer dizer, o poder originário está onde? Está no voto da população. E a população, a cada 4 anos, escolhe um presidente da República que monta a sua equipe de governo. E dentro dos elementos de políticas públicas, a política econômica é talvez uma das mais importantes, em especial política monetária e política cambial. Por isso que, do meu ponto de vista, não cabe você conferir essa independência tal como proposta no projeto de lei complementar, entende? Sim. Como é que funciona isso no restante do mundo? Porque um argumento que a gente ouve muito é vamos fazer isso porque no resto do mundo é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim. Como é que funciona isso? E há uma tendência hoje no mundo de ter bancos centrais independentes? E o que significa isso? Bom, veja, Antônia, quando as pessoas falam da independência, né, sendo uma necessidade aqui no Brasil, elas pensam basicamente em 2 modelos, né? Quer dizer, o modelo norte-americano dos Estados Unidos, que é o chamado Federal Reserve, né, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e também o Banco Central Europeu. O resto dos países tem modelos que têm mais ou menos autonomia, mais ou menos independência, mas quem defende isso pensa no Fed. E o Fed é exatamente assim, quer dizer, você tem a definição de mandatos para os diretores, o presidente, os diretores do Banco Central, tá certo? Como se propõe fazer aqui. Só que, na hora que eles pretendem copiar, né, vamos dizer assim, o modelo norte-americano, eles se esquecem de um aspecto que eu sempre levanto e aí a discussão sai da forma como eles estavam pretendendo. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a Constituição estabelece que a missão do Banco Central, do Fed norte-americano, é zelar por 2 variáveis do ponto de vista da macroeconomia. No Brasil, a única missão, entre aspas, que o Banco Central tem é zelar pela coisa da inflação, porque realmente a gente tem um histórico, né, meio complicado de hiperinflação, essa coisa toda. Nos Estados Unidos, eles adotam o que é mais visto nos manuais de macroeconomia, de microeconomia, que se aprende nas escolas pelo mundo todo. O quê? O Banco Central olha para 2 coisas. Ele olha para a inflação, é verdade, na hora que ele vai definir taxa de juros, por exemplo, mas ele olha também para uma variável, Antônio, que é fundamental, que é o nível de atividade da economia, o nível de emprego. Então, no caso brasileiro, quer dizer, se a gente tivesse copiado, né, esse modelo norte-americano lá para trás, nas últimas décadas, muito provavelmente o nível de dependência que a sociedade brasileira tem com relação ao sistema financeiro seria muito diferente. Por quê? Porque como o Banco Central nunca precisou olhar para o desemprego, né, ele só olhava para a inflação, a gente vivia situações terríveis em que você tinha recessão, você tinha desemprego e tinha a Selic lá nos 40%, que é uma loucura, né? Quer dizer, você, na verdade, deveria, além de ter a preocupação com a inflação, que é fundamental, mas olha, se a recessão está elevada, se o país está com um desemprego muito alto, a gente tem que baixar a taxa de juros, para justamente estipular a retomada do crescimento, que as empresas tenham custos reduzidos, que elas possam contratar mais empregados, aumentar as suas plantas industriais, essa coisa toda.
E essa importação, entre aspas, ela não veio. Além disso... A importação foi incompleta. Exatamente. A gente importou o produto incompleto, não montou inteiro. Faltou aquela pecinha que na hora que você vai montar, o bicho não para em pé, entendeu? Agora, me diga uma coisa. O projeto, ele prevê, ele diz, ele foi modificado ali no último momento da votação, ele diz que o Banco Central pode também olhar, ele autoriza, de certa forma, o Banco Central a olhar para essa questão aí do nível de atividade econômica, né? Mas não é uma obrigação, ele olha se quiser. Exatamente, a gente volta a esse ponto de que aonde está a obrigatoriedade e o mandato original, tá certo? Quer dizer, então, é óbvio, né? Seria óbvio, pelo menos para qualquer cidadão, qualquer cidadã, né, minimamente informado, para qualquer estudante de economia ingressando no primeiro ano, que, do ponto de vista macroeconômico, né, quer dizer, você teria que ter uma preocupação com a atividade, com o nível da atividade, com o PIB, com o emprego, tá certo? Quer dizer, e, historicamente, a autoridade monetária no Brasil, o Banco Central, nunca se preocupou com isso, e com qual argumento? Não, mas eu não sou obrigado a fazer isso. E continua não sendo obrigado a fazer isso. Nos Estados Unidos é uma obrigação, quer dizer, se a direção do Banco Central estabelece, por exemplo, a taxa de juros, sem levar em conta a questão da recessão, do desemprego, ela está incorrendo em crime de responsabilidade, é uma coisa muito grave. No caso brasileiro, se você olha as atas, né, do Copom, por exemplo, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, na verdade, é a diretoria que se reúne, mas com uma outra etiqueta, né? Aquela reunião se chama Copom. Nunca se fala na preocupação com o desemprego, com a recessão, porque eles não têm essa obrigatoriedade prevista em lei. Então, na verdade, Antônia, o que você começou a nossa conversa é muito importante para os nossos telespectadores se lembrarem. A Constituição, ela exige justamente uma lei complementar, mas não é uma lei complementar para tratar ou não da independência do Banco Central. Ela exige uma lei complementar para tratar do conjunto das atribuições do sistema financeiro brasileiro, que é uma coisa muito complexa, né? Quer dizer, é a relação com os bancos privados, com as demais instituições financeiras, vamos lembrar, que não são bancos privados, é a relação com o Tesouro Nacional, é a relação da política monetária, da política cambial com o processo de endividamento público, enfim, tem todo esse arranjo que a gente ainda herda de uma lei da década de 60, entende? A Constituição diz, olha, precisa atualizar, e há 32 anos a gente ainda não votou a atualização dessa lei, entende? Agora, então, olhar tudo isso sob a... Desculpa, só para fechar. Olhar tudo isso sob a ótica apenas da independência do Banco Central é muito reducionismo, é muito mesquinho, vou dizer, no limite, com as necessidades que o país apresenta hoje em dia, né? Agora, o projeto, ele prevê uma quarentena da direção do Banco Central, ou seja, ele sai, o presidente ou diretores, quando saem, deixam a diretoria, eles só podem assumir um cargo em uma outra instituição financeira ou qualquer outra coisa, 6 meses depois. Eles são obrigados a ficar nessa quarentena, mas não tem quarentena antes, né? Ele pode sair da direção do maior banco privado do país e ir para a direção do Banco Central. Como é que fica essa questão para você? Então, exato. Eu acho que tem os dois momentos, né, que você levantou bem. Tem o momento da entrada e o momento da saída. Tá certo? Quer dizer, o momento da entrada, a história do Brasil é rica nesses casos. Quer dizer, então, tem o cidadão que durante décadas foi presidente internacional de um dos maiores bancos internacionais do mundo, que era o maior credor da dívida externa brasileira, e que da noite para o dia ele saiu desse banco e virou presidente do Banco Central do Brasil. Isso é uma loucura, entende? Quer dizer, independente do que se faz, mas isso não pode ser feito. E a questão da quarentena, que atualmente não existe, não pelo menos do ponto de vista da lei, mas seria uma questão de regras básicas de cidadania, de transparência, tá certo? Isso acontece em qualquer país do mundo e, inclusive, no Brasil. Quer dizer, eu tenho diversos colegas, por exemplo, aqui na administração pública federal, que ocuparam cargos em instituições que tinham alguma ligação com interesse no mercado financeiro, etc., que eles mesmos cumpriram a quarentena, uma vez saindo, tá certo?
para voltar, se quiser trabalhar numa outra instituição privada ou que seja, tem que cumprir a quarentena. Isso é uma questão básica, tá certo? Na verdade, já devia estar sendo executado no Brasil, né? Essa lei, ela, vamos dizer, aprimora essa necessidade, mas comparado, quer dizer, com os riscos envolvidos na questão da independência, isso é peixe pequeno, entendeu? Quer dizer, não é o aspecto mais relevante realmente que está colocado. Porque você tem justamente isso que eu chamo de relações incestuosas, né? Entre o setor privado e o setor público no domínio econômico, entende? Quer dizer, então, você tem um canal aberto que as pessoas entram, saem, e a quarentena seria importante, mas ela por si só, quer dizer, não é alguma coisa que garanta completamente que você não tenha os interesses privados entrando dentro do setor público, principalmente porque a entrada ela está aberta desde o início, sem nenhuma necessidade de quarentena. Ô Paulo, o projeto prevê também que a própria diretoria do Banco Central aprove o seu regimento interno, quer dizer, isso não seria uma lei ou não seria uma norma de governo fora do Banco Central, seria uma norma do próprio Banco Central. O que você entende que deveria ser feito e você concorda com essa medida? Você acha que não deveria ser assim? Ou como deve ser feita essa regulação aí, esse regimento interno do Banco Central? O que ele precisa cuidar? Bom, veja, Antônio, eu acho que isso é mais um aspecto para a gente ficar com a pulga atrás da orelha, como se diz no popular, né? Porque, em tese, quer dizer, se você olha as demais autarquias, agências, órgãos, né, que a gente tem na administração pública federal ou mesmo nos estados, não tem uma regra, né? Quer dizer, para o regimento, para o regulamento interno de funcionamento dessas instituições, tem casos que exigem uma lei, tem casos que ela mesma autodecide como deve se comportar, essa coisa toda. Mas, no caso específico do Banco Central, quer dizer, é sintomático que num projeto que resolve conferir independência total, 4 anos intocáveis, tá certo? Além disso, você dê autonomia para esse grupo que pode ficar 4 anos sem prestar contas das suas ações, tá certo? Ele mesmo estabelecer as regras de funcionamento do seu próprio organismo. Então, eu acho que, na verdade, você deveria ter ou um projeto de lei ou algum mecanismo de mais participação, tá certo? Que envolva ministro da Fazenda, quando se houver, ministro do Planejamento, agora está tudo junto, né? O super-ministro da Economia, mas, enfim, a própria Casa Civil, enfim, você criar mecanismos de pesos e contrapesos, porque senão você cria uma ilha, uma redoma fechada, tá certo? Com 4 anos para agir e eles definindo como eles vão agir ao longo desses 4 anos. Se não houvesse nenhuma atitude, né, nenhuma decisão extraordinária, em tese não tem problema, mas a gente acabou de ver que pelas atribuições delegadas ao Banco Central e pelo tipo de interesse econômico pesado com o qual ele opera, eu acho que é de bom tom. Quer dizer, não apenas não dar essa independência completa, manter o nível da autonomia relativa como a gente tem hoje, e que também não se delegue completamente a eles, quer dizer, todo o poder para decidir como é que eles vão funcionar. Você precisa ter algum mecanismo de peso e contrapeso, tá certo? Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui na Agenda Econômica para debater esse tema que é tão importante nesse momento da economia do país. Não, Antônia, eu que agradeço o seu convite, a atenção de todas e todas que estão nos assistindo e estou sempre à disposição aí para tentar tornar menos complexo, né, um assunto tão árido quanto esse da economia, tá? E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse programa ou indicar para alguém, já está na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado, ou ainda nas redes sociais do Senado. Até a próxima agenda.